Aleluia, obrigado pastor Érico, pastora Raquel, obrigado igreja, boa noite, graça e paz a todos, alegria estar aqui. É por essa fala do pastor Joaquim que esse ano foi o ano de mais compromisso que eu tive, e eu tomei até uma decisão, o segundo semestre não tem agenda. Mas glória a Deus, estou feliz, estou vendo gente de Bacabal que eu conheço aqui, ó, já liderei eles, rapaz, já liderei, que alegria, gente, conhecer alguns, rever outros, né? Eu nunca estive aqui nesse lugar, eu estive lá, né, no local anterior, e eu me lembro que eu disse para o pastor Érico, eu disse, pastor, esse lugar aqui é pequeno, Deus vai lhe dar um lugar maior. Ele até disse assim, pastor, mas por enquanto esse aqui está bom. E o pastor Joaquim também já tinha, na verdade eu vou no embalo do meu pastor, né, pastor Joaquim. Ele verdadeiramente é um homem de expansão. Ele pisou lá na igreja, aí olhou parte do terreno que está vazio, e ele disse, meu filho, Deus está mandando você construir um apriscão. E aí, pronto, né? Estamos nesse desafio de construir um grande apriscão. Porque o líder, ele é assim, né? Ele tem uma visão ampla, além das circunstâncias. Mas estou muito feliz, e nós vamos estar aqui até domingo. Pastor Érico está fazendo realmente uma lipoaspiração espiritual, está sugando tudo mesmo, amém? E ou você vai gostar de mim, ou você vai abusar, mas enfim, nós estamos aqui, né, para tentar fazer com que seu coração seja edificado naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que Deus nos conduza, que Deus verdadeiramente seja o Senhor sobre todas as coisas nesses dias, amém? Eu queria fazer uma introdução, né, dessa conferência Pit Stop, antes de começar a falar do que Deus colocou no meu coração, e vindo para cá, quando eu não gosto de viajar sozinho, mas às vezes eu viajo sozinho, e eu fico tendo as minhas experiências com Deus no carro. Antes de sair eu faço uma playlist, eu seleciono umas mensagens, e aí eu venho navegando nas águas do Espírito, não deixo minha mente fugir para pensamentos. Aí eu também vou perdoando gente, orando, as orações atrasadas de intercessão, eu vou fazendo tudo, amém? Mas enfim, Deus foi colocando coisas no meu coração nessa viagem, até aqui, e eu queria só fazer uma introdução bem contextualizada do Pit Stop, está lá em Mateus 13:47, não é o que eu vou pregar, que fala que o reino dos céus pode ser ilustrado por um pescador. Ele lança a rede na água e junta peixes de todas as qualidades, bons e ruins. Diga comigo, bons e ruins. Quando a rede está cheia, ele arrasta para a praia, senta-se e separa nos caixotes os que servem para comer e joga fora os outros. E assim que será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os ímpios dos piedosos. E eu queria fazer a introdução baseada nesse texto, porque eu entendo que o Pit Stop tem tudo a ver com essa parábola. E o princípio aqui que representa é subtrair é equilibrar. Diga para alguém que está do seu lado, subtrair é equilibrar. Perceba que no verso 48 diz assim, quando a rede está cheia, ele arrasta para a praia, senta-se para separar. E nisso consiste o equilíbrio da nossa vida. Não apenas acrescentar, mas também descartar. E aqui você pode ver que existem elementos que eu acredito que estão presentes aqui nesse ministério, nessa conferência, e que se manifestarão nesses dias.
Esses elementos que estão na parábola, por exemplo, o pescador. Você e eu somos esse pescador. Estamos continuamente lançando as redes, estamos em movimento e precisamos avaliar se a nossa movimentação é progressiva, transcendente. Porque movimento por movimento pode ser andar em esteira. Você se move, mas não sai do lugar. O seu desafio é um movimento progressivo, crescente, transcendente. Amém? O seu chamado é para subir. Aleluia. E nós, quando entendemos o processo, nós não subimos até o topo, nós crescemos até o topo. Deus nos estica, não é chegar lá de elevador, é subir escadas. Amém? Quando o inimigo pegou Jesus, levou ele até o topo e disse assim: olha, eu posso te dar todos esses reinos. Ele disse: eu não quero. Eu não quero receber das suas mãos. Eu vou subir aqui andando, vou ser crucificado e todos esses reinos vão ser meu. Jesus não subiu até o topo, ele cresceu até o topo, ele viveu todas as etapas. A etapa de preparação e de manifestação. Você é esse pescador lançando redes. E muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas já no automático. E uma vez Deus disse para mim: alguma coisa está errada quando o que você está fazendo anda mais rápido do que o que eu estou fazendo em você. Alguma coisa está errada quando o que estamos fazendo anda mais rápido do que aquilo que Deus está fazendo em nós. Ou seja, nós já estamos entregando o que não recebemos. Isso vira uma performance, isso vive, sabe, isso se torna uma teatralização. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, 23, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Existe um lugar para você receber, existe um lugar para você entregar, existe um nível para você receber, e existe um nível para você transbordar. Todas essas coisas, na medida certa, geram equilíbrio. Você é um pescador, diga para alguém que está ali, você é um pescador. Quem sabe você já teve muitas conquistas. Quem sabe você está aí numa movimentação. A grande questão é, o que está caindo na sua rede? Hein? O outro elemento é a rede pode estar cheia, mas ela pode estar cheia de coisas boas ou ruins. Para isso você precisa levar para um local, amém? Uma geografia específica. Sua rede pode estar cheia de coisas desnecessárias. Sabe, é quando entendemos que carregar o desnecessário pode comprometer o indispensável. E quando você está carregando o desnecessário, já é sobrecarga. E você sobrecarregado vai precisar de alívio. Amém? Então tome cuidado, avalie sempre suas bagagens. Você nunca vai chegar no topo cheio de bagagens. Você vai chegar no topo com uma mochilinha. Amém? Porque na medida que você vai subindo, as bagagens vão ficando. Você conhece um viajante experiente? É só identificar pelas bagagens. Quando você vê aqueles viajantes com aquelas malas daquele tamanho assim, não é experiente. O experiente anda com pouca bagagem, só o indispensável. E por último, essa praia é uma geografia específica, é uma atmosfera preparada para você entender o que serve e o que não serve. E essa geografia é justamente esse lugar nesses dias. Deus vai falar para você o que serve e o que não serve. O que é desnecessário e o que é indispensável. O pit stop é isso. É uma parada para recarregar, para editar a vida. Amém? Entenda que isso é muito importante, né? Para você viver o que Deus tem preparado para a sua vida. Como o pastor disse, pisar no futuro não é um golpe de sorte. Pisar no futuro não é apenas esperar por um dia, não tem a ver com o tempo, tem a ver com o propósito. Muitos pisam no amanhã, mas alguns nunca pisam no seu futuro.
Se você olhar para o povo no deserto, desde o Egito, Deus anunciou o futuro, que era um propósito. Eu vou tirar vocês daqui e vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Sim ou não? Deus anunciou o futuro. Todos pisaram lá? Não. Pisaram no deserto. Egito e deserto não é lugar, ou não são lugares de destino, são lugares de passagem. Seu lugar de destino é no seu futuro, é no seu propósito, amém? Mas para você pisar no futuro, você vai ter que resolver o passado. Passado resolvido é futuro decidido. Você não pode andar com essa sobrecarga. Você lembra de Isaías 43:18? Não fiquem presos ao passado, eis que estou fazendo coisa nova. Vocês não conseguem ver? Então Deus está dizendo que você não vai conseguir chegar ao seu futuro, ao seu propósito, com excessos de passado. É interessante porque nesse livro que nós estamos lançando, que infelizmente não deu tempo para trazer, né? Ainda está na impressão. Eu digo duas coisas: para ir para o futuro você precisa de uma movimentação responsável. Para ir para o seu futuro você precisa entender qual é a direção. Para onde Deus está apontando, não é para onde você quer ir, é para onde Deus te conduzir, amém? Porque se você for para o lugar errado, você não abençoa, você causa confusão. Quando Deus disse para Jonas: Jonas, teu futuro é em Nínive, pregando lá o arrependimento, ele vai para outro lugar, o que acontece? Quase o barco afunda, quase pessoas inocentes morrem, porque ele estava no lugar errado. Quando você está no lugar errado, você não abençoa, pelo contrário, você traz confusão. Mas quando Jonas decide ir para Nínive, depois de todo aquele processo, ele chega lá, e se você ler o livro de Jonas, você vai ver, que diz que para percorrer Nínive, levava-se 4 dias, e Jonas prega num dia só, e a Bíblia diz que toda a cidade se arrepende, inclusive o rei se levanta do trono, rasga suas roupas, o que era para fazer em 4 dias, em um dia é feito, porque no lugar do seu futuro, do seu propósito, há uma aceleração sobrenatural. Porque no lugar do seu futuro, você não faz força, não é a força, é o fluxo. Sabe, é Deus movendo tudo, para que você não ache que é você, no seu braço, na sua força. É uma movimentação responsável, é ir para onde Deus está mandando. E a segunda coisa, ter uma mentalidade compatível com o que você vai viver. Você não pode pensar em chegar no seu futuro como você é agora. Deus quer te levar para lá melhorado. Amém? Há uma parábola que Jesus conta de um banquete. E resumindo, o Senhor chega para ver todos os convidados e ele encontra um que não tem as vestes reais. Eu disse: o que esse rapaz está fazendo aqui com esse tipo de roupa? Bem aí, retire ele daqui agora. Ele não foi preparado para estar nesse ambiente. Ele não teve a mentalidade compatível com aquele lugar, com aquela atmosfera. Tem gente que está desejando o topo, e muitas das vezes chega até esse topo, mas não preparado para estar lá. E aí a queda é feia, envergonha o nome do Senhor, o Evangelho, a igreja, a família, porque nunca se preparou para estar lá. Então, Deus tirou o povo do Egito, e no deserto queria tirar o Egito deles, mas eles não entenderam. E no sábado a gente vai falar sobre esse processo, onde Deus teve que mudar a mentalidade da outra geração dos filhos, para poder colocar eles na terra da promessa, no futuro que os pais não pisaram. E é muito importante a gente entender isso. Eu quero citar 3 versículos para mim começar a pregar o que eu vou pregar hoje. Primeiro, Jeremias 29:11, diz assim: porque
sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em João 16,13 diz assim: quando vier o Espírito Santo, que é verdade, ele guiará vocês a toda a verdade, pois não estará falando de si mesmo, mas dizendo aquilo que ouviu, ele falará a vocês a respeito do futuro. Em Apocalipse 4,1 diz: então, quando olhei, isso é João, exilado na ilha de Patmos, então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, que soara como um poderoso toque de trombeta, falou comigo e disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer no futuro. A gente pode imaginar que essas três passagens dizem a mesma coisa, mas não, preste bem atenção. Jeremias fala que o Senhor nos dará um futuro. João fala que o Espírito Santo falará do futuro. E em Apocalipse, Jesus fala que o Espírito Santo falará do futuro. Em Apocalipse, João fala que o Senhor nos mostrará o futuro. Quantos estão entendendo isso aqui? Você terá um futuro, o Espírito Santo vai falar desse futuro para você, e Deus vai mostrar ele para você. Quantos querem ver o futuro de Deus? O propósito de Deus? Seus dias mais felizes estão lá. Sua maior força, o pleno você, está lá nesse lugar. Não está em outro lugar. É nesse lugar que Deus reservou para você, que você vai ter os seus maiores resultados. É nesse lugar que você vai ver coisas extraordinárias. Por isso, se prepare para pisar no seu futuro. Quantos querem pisar no seu futuro? Amém? Sabe, o inimigo vai fazer de tudo para você não ir lá. Vai fazer você se comportar como aquele povo no deserto. Aquele povo no deserto só olhava para as circunstâncias. Quem olha para a circunstância e para o passado não enxerga o futuro. A todo momento ele dizia: as cebolas do Egito, os repolhos do Egito, lá nós tínhamos sepultura, vamos levantar um novo líder, vamos embora para o Egito de novo. Com a mentalidade dessa, você não conquista nada, você nunca vai pisar no seu futuro. Por isso que eu disse: passado resolvido é futuro decidido. A outra geração, a geração dos que pisaram na terra prometida, nunca falaram do Egito, nunca citaram o Egito no livro de Josué, porque eles aprenderam a pisar no futuro. Sabe, eu quero ler uma passagem com você, que está em Jeremias, capítulo 1, do 4 em diante, diz assim: o Senhor me disse: eu já o conhecia antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento. Diga: antes. Eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta e mensageiro das nações. Então respondi: Senhor Deus, eu não sou capaz disso, sou novo demais, não passo de uma criança. Não fale assim, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu mandar e falará tudo o que eu disser. Você não precisa ter medo de pessoa alguma, porque eu, o Senhor, estarei ao seu lado e o livrarei do mal. Versículo 9, depois disso o Senhor tocou a minha boca com a sua mão e disse: veja, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje começa a sua tarefa de avisar as nações e os reinos do mundo, de acordo com as minhas palavras que você vai falar. Eu derrubarei reinos, arrancarei nações e destruirei povos. Também plantarei e farei crescer outros povos e nações. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, para que você entenda como você pode ir para o seu futuro. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque esse livro tem a ver muito com a minha jornada pessoal, familiar e ministerial. Muita coisa que eu aprendi com
homens de Deus, mas muita coisa que eu aprendi com a vida, com a prática. Eu queria começar dizendo para você que antes de Deus resolver os teus problemas, Ele tem uma prioridade central: te resolver. Antes de Deus resolver os nossos problemas, Ele tem uma prioridade central: nos resolver. Deus não vai fazer nada através de nós, se primeiro não fizer em nós. E esse momento com Jeremias é justamente isso aqui. Deus estava ali fazendo um resgate da identidade de Jeremias. Esse é o primeiro capítulo do livro. O resgate da identidade. Diga comigo, o resgate da identidade. Sabe, você não é o que te aconteceu, você não é o que te acontece, você é o que você decide carregar. O que você está carregando aí? É nisso que você está se tornando. Está carregando amargura, está carregando ressentimento, está carregando aí, sabe, medo. É nisso que você está se tornando. Você lembra de Provérbios 23, 7? Assim como imaginou na sua alma, assim ele é. Sabe, muitas pessoas não sabem, mas eu li uma vez num livro Essencialismo. Quem já leu esse livro? Essencialismo. Ele fala de uma premiação que acontece na mesma noite do Oscar. O Oscar é o maior prêmio dado para o melhor filme, para os melhores atores. Só que existe uma premiação paralela ao Oscar, que é uma premiação de melhor montagem de filme. E ninguém vê, porque não é naquele salão principal. Mas geralmente o filme que ganha o Oscar é também o filme que ganha de melhor montagem. Mas eu quero chamar a atenção para você de como acontece tudo isso, essa montagem. Porque um filme de Hollywood, desde o seu planejamento até o lançamento, ele leva, segundo os estudiosos, 801 dias. 871 dias, melhor dizendo. 871 dias. São 2 anos, quase 2 anos e 3 meses para fazer um filme. E a parte mais demorada é a pós-produção. Tem a pré-produção, que é quando vai se escrever, os roteiros, aquela coisa toda. Tem a produção, que é a filmagem. E tem a pós-produção, que leva mais de 50% desses dias para ser feita. É quando vai editar a imagem, é quando vai colocar trilha sonora, é quando vai colocar efeitos visuais. É chamada edição. Por que a parte mais demorada? Porque é justamente o momento que vai se fazer seleções de imagens que vão servir e aquelas que não vão servir. Eu acho que isso aqui já é uma boa chave para você nessa noite. Tem imagens que estão aí no teu filme que não servem, você deveria cortá-la. Tem pensamentos, sabe, tem recordações, tem memórias dentro de você que não estão te ajudando a ver o futuro de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Elas estão verdadeiramente, elas são passado que estão se tornando presente. São imagens que precisam ser editadas na sua vida. Sabe, para você ter um filme, segundo aquilo que Deus escreveu, segundo o que Deus está planejando para a sua vida, você precisa cortar o que não é de Deus. Você precisa tirar o que não é de Deus. E é aí que a gente entra nessa seleção. O que Deus estava falando para Jeremias? Jeremias, tem uma missão para você. Senhor, eu não posso, eu sou uma criança. Olha a imagem que ele tinha dele. Na verdade, a autoimagem, com uma autoimagem de criança, com uma autoimagem de gafanhoto. Você lembra lá em Números 13, 33, aqueles 10 dos 12 que voltaram, com exceção de Josué e Caleb, disseram: nós somos como gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles. E ninguém tinha visto eles.
Eles estavam, sabe, projetando uma autoimagem. Quando Davi chama Mefibosete e diz assim: olha, você é um príncipe, você vai sentar na minha mesa, você vai comer do meu banquete, você vai vestir das roupas reais, eu vou te devolver as tuas terras, os teus servos. Sabe o que ele diz? Quem sou eu para o meu Senhor fazer essa benevolência? Eu sou um cão morto. Pior do que um cão, é um cão morto. Com uma autoimagem dessa, de criança, no sentido que Jeremias diz, de alguém que não sabe, que não pode, de gafanhoto, de cão morto, com uma autoimagem dessa, com um filme desse, você não vai para lugar nenhum. Você não consegue nem sair do seu passado. A gente precisa ter esse entendimento sobre passado, presente e futuro. Você precisa ter essa mobilidade espiritual. Porque quem fica preso no passado fica depressivo, quem fica preso no presente fica acomodado, e quem fica preso no futuro fica ansioso. Você precisa entender que você vai no passado para gerar memória que levam à esperança, e não para ficar preso. Então, é importante a gente fazer essa seleção. E eu volto para o princípio. Subtrair, nesses casos, é equilibrar. Tirar, nesses casos, é melhorar. A fase mais madura da sua vida não é quando você está acrescentando, é quando você está selecionando, é quando você aprende a controlar o fluxo de entrada e saída na sua vida. Você não bota tudo para dentro. Vocês estão entendendo? Jesus, quando foi limpar o templo, ele chegou lá e encontrou mesas, cambistas, animais. Ele tirou tudo aquilo ali de dentro do templo e disse: olha, isso aqui é casa de oração, respeitem. Vocês estão fazendo isso aqui um covil de salteadores. E ele mandou todo mundo sair. Casa de oração representa lugar da presença, da conexão com Deus. Quem é a casa de oração hoje? Quem é o templo do Espírito Santo hoje? Sou eu e você. Agora entenda uma coisa, não era errado vender animais, toda aquela movimentação. Não, porque tinha gente que vinha de longe, às vezes o animal morria, às vezes se comprava um animal lá para poder fazer o sacrifício. Agora entenda uma coisa, tudo aquilo era permitido do lado de fora do templo. E eles tinham colocado para o lado de dentro. Aqui vai mais uma chave para você. Não coloca para dentro o que tem que ficar lá fora. Porque quando você coloca para dentro o que tem que ficar lá fora, vai mexer na tua identidade. Deus chegou assim para Jeremias: Jeremias, vem aqui. Quem foi que te disse isso aí? Porque antes de tu pensar, de tu ser criança, de tu ser um ser humano, antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu te fiz. Eu te constituí, eu te designei. Diga comigo, antes. Quando você pensar sobre você, do jeito que você pensa, você vai dizer assim: não, é o que eu penso sobre mim? Será que é o que Deus pensa? Porque o que Deus pensa vem antes. Antes. Deixa eu te dizer uma coisa, teu passado, ele começou quando você foi formado no ventre da sua mãe. Mas tuas origens vêm antes disso. Tuas origens é quando Deus lá no céu pensou em você, decidiu fazer você e designou você para um propósito. Ele diz: Jeremias, que história é essa aí? Não fales, não passo de uma criança. Retira essas palavras da tua boca. Retira esses pensamentos. Olha, sua vida sempre vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Eu vou repetir, porque eu sou professor também e é didático repetir. Sua vida sempre se movimentará na direção dos seus pensamentos mais fortes. Se você pensar que é uma criança, você vai ser uma criança. Quantos estão entendendo isso?
E Deus estava... Não, Jeremias com esse pensamento, ele não vai encarar a missão não. Ele não vai encarar a missão, porque a missão dele é difícil. Ele vai pisar no futuro dele, é difícil. Ele vai ter que pregar para uma nação, vai falar do exílio, ele vai ser contestado, ele vai ser humilhado. E com essa mentalidade de criança, ele não vai cumprir o seu propósito. Jeremias, faz o seguinte: tira as tuas palavras da tua boca e coloca as minhas. A partir de agora você vai falar o que eu mandar você falar, não o que você quer falar. E o próprio Jeremias vai dizer isso, lá em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, para vos dar o fim que vocês desejam, o futuro. Antes de Deus enviar Jeremias para uma missão, ele teve que consertar a identidade de Jeremias. Você está entendendo? Jeremias, ele não estava enxergando com as lentes de Deus, ele estava enxergando com as lentes da sua deformidade. Tem muita gente que não sai do lugar porque está se definindo. Tem muita gente que não sai do lugar porque está escutando a definição dos outros. Ei, quando você não tem identidade, as pessoas vão te definir como elas querem. Se você não disser quem você é, elas vão dizer quem elas acham que você é. Sabe o que eu pergunto para os meus líderes quando eu sento com ele? Qual é a sua paixão? Quem você é? O que você ama? Se você não me disser quem você é, eu vou colocar você em qualquer lugar da igreja e daqui a pouco você vai ficar chorando aí, dizendo que você queria outra coisa e nunca colocaram você lá. Chega e me diz: pastor, eu sou apaixonado por louvor, eu vou subir naquele altar, eu vou adorar o Senhor, nem que eu comece pelo banheiro, mas eu vou chegar naquele altar. Uau, gosto de gente assim. A propósito, sempre quando eu olho alguém no banheiro limpando, eu digo: assim começa um grande ministério, porque eu comecei no banheiro limpando. Se você não se definir, as pessoas vão te definir errado. E mesmo que você tente se definir, não vai estar errado. Pastor, então o que eu faço? Pega a definição de Deus, ela é a correta a teu respeito. Isaías 55:8, Deus diz assim: os meus pensamentos são mais elevados do que o de vocês. Então não adianta você começar a se definir por aqui, pela tua mente. Começa a te definir pelo pensamento elevado que Deus tem a teu respeito. Pergunta: Deus, quem o Senhor me fez para ser? Qual é a habilidade, o talento que o Senhor colocou em mim? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu libere aqui nessa terra? Onde o Senhor quer que eu pise? O que o Senhor quer que eu faça? São perguntas que você tem que fazer para Deus, porque antes de Deus te dar uma visão, Ele precisa corrigir tua identidade. Você lembra que depois Ele vai perguntar para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ah, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. E o que tem a ver a amendoeira? Que a amendoeira, ela é uma planta, sabe, que ela se antecipa às estações. Enquanto todas as outras estão ali sem fruto, a amendoeira já está frutificando. Ela anda uma estação à frente. Quando você sabe quem você é em Deus, você nunca fica preso nas circunstâncias da sua vida. Você vai ter uma mentalidade de estilista. O estilista nunca desenha para a sua estação, ele sempre desenha para a estação futura. Ele sempre projeta. Por quê? Porque os céus não te definem pelo seu passado, os céus te definem pelo teu destino. Eu aprendi uma coisa, passei uma semana numa conferência sobre profética com os discípulos do Bill Johnson. Chris Valentin, Dan McCauley. E o Chris Valentin falou uma coisa, eu já li todos os livros do Chris Valentin. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção demais. Ele disse que profetizaram sobre ele quando ele era um cara ruim. Alguém profetizou algo na vida dele e todo mundo ficou: esse profeta é fraco.
porque não sabe quem é ele. E ele mesmo duvidou daquilo. Mas como é que você está falando aí que eu vou ser isso, vou ser um pastor, que eu vou rodar as nações, que eu vou fazer isso? Eu sou um cara ruim, faço coisa ruim ainda. Mas Deus falou para ele, sabe por quê? Meu filho não errou quando falou a seu respeito sobre isso. Porque ele falou do céu para a terra. Ele falou do futuro para o presente. As pessoas sempre vão te definir do presente para o passado. Eu te defino do futuro para o presente. Então, quando você vê um homem de Deus falando para um caba ruim, uma mulher ruim, olha, Deus vai fazer isso na sua vida, não duvida, porque ali Deus pode estar falando do futuro para o presente daquela pessoa. Qual é a nossa tendência? Isso aí não presta não, isso aqui não vai prestar para nada, isso é gente ruim, isso aqui é fruta apodrecido, não vai dar em nada, só quando melhorar. Deus não te olha dessa forma. Deus te olha como Ele te fez para ser. Talvez você nem acredite se Deus te disser quem Ele te fez para ser. Não, Senhor, tudo isso, acho que o Senhor exagera, e Ele exagera mesmo. Sabe por quê? Porque Deus fez para você um filme onde o final Ele é glorificado. Só que o nosso problema é ficar preso em cenas desse filme, definindo o filme todo. Tem gente que se define por uma estação da vida. Aquele povo no deserto se definiu pelo deserto. Eles não entenderam que tinha uma cena depois daquela. E era justamente a cena principal. E talvez você esteja preso nessa cena atual, não conseguindo enxergar a próxima cena. Não para, continua avançando, porque Deus falou isso para Jeremias, Jeremias, eu preciso que você tenha identidade para você ver o que eu tenho para te mostrar. Você precisa ver além das circunstâncias, você não pode ficar preso. Quem fica preso nas circunstâncias não tem identidade, queridos. Sabe, Deus quer te dar uma perspectiva responsável do futuro. Nós vivemos em um mundo de massificação e mediocridade. A massificação torna todo mundo igual e a mediocridade faz todo mundo ficar abaixo da linha do seu potencial. E aí todo mundo se torna igual, todo mundo se torna um número, uma estatística. E a gente se identifica até com essas pessoas. Ei, unidade não é quando você junta dois iguais. Unidade é quando você funde dois diferentes. Isso é unidade. Ninguém aqui é igual, mas Deus tem nos unido em Cristo Jesus. E sabe, quando eu disse que antes de Deus resolver os seus problemas, Ele precisa te resolver, é porque Ele sabe que você não vai a lugar nenhum com essa autoimagem deformada. Você precisa renovar a sua mente. Eu vou falar sobre renovação de mente na próxima mensagem. Sabe por quê? Porque se você não renovar a sua mente, você vai achar absurdo, você não vai crer nos sonhos grandes que Deus vai colocar aí dentro. Bill Johnson diz que uma mente renovada, ela é guardiã do sobrenatural. Quando a sua mente está renovada, como Paulo fala lá em Romanos 12:2, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e não vai desprezar. Deus vai dizer assim, olha, eu tenho para vocês um lugar enorme. Deus vai dizer aqui para vocês, olha, vocês vão comprar um terreno e vocês vão construir uma igreja enorme. Talvez, não, isso aí é muito dinheiro, é muita coisa, não dá. Se você não tiver uma mente renovada, você não acredita no que Deus é superlativo, tudo dele é exagerado. Então se Ele for colocar uma gota em você, você vai achar que é o oceano inteiro. Você tem que ter uma mente renovada para crer nisso. Amém? Se eu não tivesse renovado a minha mente, eu não acreditaria no que Deus fez. Construir a nossa igreja, começar com R$3.000,
é brincadeira. E cheio de alegria, isso não é coisa de gente. Porque quando você está com a mente renovada, você não olha para as circunstâncias, você olha para a promessa. Você não se define pelo visível, você se define pelo invisível. Amém? Seus olhos sobrenaturais se abrem. Esse é o que é o problema das pessoas. É porque elas continuam olhando só para o visível. Aqui Deus estava dizendo, Jeremias, não, eu preciso que você olhe além. E ele conseguiu olhar além, depois que teve a identidade restaurada. Mas para Deus restaurar a identidade de Jeremias, ele teve que tirar o que estava em Jeremias e colocar as palavras dele em Jeremias. Talvez nessa noite você precise arrancar alguma coisa para começar essa jornada. Sem identidade você não vai para lugar nenhum. Sem identidade você vai continuar se comparando às pessoas. Sem identidade você vai continuar aí esperando cair do céu. Sem identidade você não vai saber a direção, não vai saber investir o que você tem que investir. Eu volto a repetir, você sempre vai se mover na direção dos seus pensamentos mais fortes. Daqui a 5 anos você vai estar olhando para uma pessoa no espelho, e essa pessoa vai olhar de volta para você. A grande questão é, ela vai estar decepcionada ou ela vai estar animada? A propósito, hoje você se olhou no espelho, essa pessoa que você se olhou está animada ou está desanimada? Essa pessoa que você olhou hoje no espelho, ela foi resultado, ela se tornou resultado dos seus 5 anos, dos seus pensamentos mais fortes, durante esses 5 anos, que gerou essa pessoa que você está vendo hoje. Está cheio de medo? Foi isso que você fez esses 5 anos. O que você quer para os seus próximos anos? Eu já fui uma pessoa cheia de medos, cheio de, de traumas. E eu não conseguia me enxergar hoje como eu sou. Eu não conseguia acreditar que eu chegaria aqui. Eu fui o primeiro a se converter na Igreja Batista do Angelim. Não precisa olhar para mim, eu não sou tão velho assim. Eu só tenho 48 anos. Estou jogando uns 40, daqui a 2 anos, uns 50, pastor. Né? Vamos lá. Estou me preparando para botar os velhos tudo para trás. Entendeu? E sabe, um dia eu estava vendo o pastor Joaquim, e nós recebemos o terreno lá do esgoto, e eu estava perto dele, eu me lembro, e ele dizendo assim, meu filho, isso aqui vai ser uma grande igreja. E eu, novo convertido, olhava assim, esse cara é doido. Acho que eu estou andando com a pessoa errada. Onde é que ele está vindo uma grande igreja aqui? É só lama, os feirantes ainda estão brigando com ele para não construir a igreja. Meu filho, eu não tinha mente renovada, eu não tinha identidade. Como é que eu ia acreditar num negócio desse? Talvez seja por isso que você não acredita no que Deus fala para os seus pastores. No meu livro Cultura Vertical, eu falo de 2 pessoas, uma no 20º andar e outra no 1º andar. O que a pessoa do 1º andar vê? Estacionamento, piscina, gente passando na janela. Mas o que a pessoa do 20º andar vê? Um horizonte infinito. Aí as 2 vão conversar, é como Jesus com Nicodemos. Nicodemos, importa nascer de novo. Que isso? No meu arquivo teológico não tem isso. É como João na ilha de Pátimo, isolado, vivendo o seu pior momento. Todos os discípulos já tinham sido assassinados e ele estava lá, sozinho, imaginando, acabou para mim. Tem mais perspectiva. Deus disse assim, ei João, sobe aqui, que eu quero te mostrar as coisas que vêm depois destas. E Deus mostrou o futuro para João.
É como você, sabe, você ser do 20º andar e conversar com uma pessoa do primeiro andar. Olha, esse ano nós vamos para cima. Nós vamos fazer grandes coisas. Aí do primeiro andar disse, meu Deus, tu está ficando louco, onde é que tu viu isso? Qual é a solução? Você descer para o primeiro andar para compreender ela? Ou você dizer, sobe aqui, que eu vou te mostrar o que eu estou vendo. Sobe aqui. E sabe, aquela experiência passou, e eu vivi muitos processos na minha vida. Eu me desviei depois de 3 anos, fui parar em Bacabal, e eu estava lavando ônibus, morando de favor no quintal, num quartinho no quintal da casa da minha tia. E eu lavava os ônibus dela, tinha uns ônibus de excursão, e segunda-feira era o pior dia para lavar os ônibus, porque final de semana a galera ia para os banhos, vomitava o ônibus todinho. E eu ali, segunda-feira de manhã, eu limpava por dentro, e à tarde eu limpava a lataria. E eu estava ali, limpando aquela lataria do ônibus, sem perspectiva nenhuma, ainda me recuperando das drogas, não tinha terminado o ensino médio, e eu ali lavando aquele ônibus, e aquele ônibus foi a minha sarça ardente. Deus disse, você está no lugar errado. Aquilo para mim foi tão poderoso. E eu lavando aquela ladaria, eu disse, meu Deus, onde é que eu me coloquei? Minha família não me quer nem ver, minha mãe não quer nem me ver pintado, eu não tenho amigos, eu não tenho estudo, como é que eu vou ter uma família? Deus disse, volta para o caminho. Naquele momento, eu tomei uma decisão. Não foi assim, mas eu tomei uma decisão. Eu vou voltar para a igreja e vou recomeçar, porque os meus melhores dias foram na igreja. E voltei timidamente para a igreja, resolvi voltar a estudar, porque quando você volta para o caminho, Deus começa a fazer coisas que Ele não pode fazer quando você está fora dele. E aí eu voltei a estudar, fui lá, aquela coisa de ver a lista na parede, né, da sala, né, quem ia estudar, aí eu fui ver meu nome, nessa sala aqui, aí tinha uma menina muito bonita, vendo também o nome dela, disse, tomara que ela fique aqui nessa sala. Hoje ela é minha esposa. Gente, aleluia, glória a Deus. Deus colocou essa mulher na minha vida para me ajudar. Deus foi colocando conexões saudáveis, pessoas verticais na minha vida, e eu fui começando a crer, porque quando você começa a experimentar e a celebrar pequenas vitórias, você vai querendo mais, amém? Você vai querendo ir mais longe. E eu disse, rapaz, é bom estudar, vou começar a estudar mais. E aí passei vestibular, depois minha esposa passou, eu passei de novo, fiquei fazendo 2 cursos na universidade. E aí, igreja, sabe, renovando a mente, porque se você não está aqui, você não renova a sua mente, porque você não escuta coisas saudáveis, que geram fé na sua vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A sua mente não se renova em outra fonte. A sua mente não se renova lá com aquelas mensagens lá do YouTube. Ajuda, mas o alimento mesmo está aqui. Porque os pastores que oram pela sua vida, que se importam com você, são esses de carne e osso. Porque aqueles que estão pregando lá, eles estão pregando uma mensagem para lá, que está divulgando para todo mundo, e que pode servir algumas coisas para você. Mas os seus pastores estão falando dentro de um contexto que você vive. Quando um pastor lançar uma palavra na igreja, semeia sobre essa palavra, porque ela está pronta para te dar resultados. Eu digo muito isso lá na igreja. Chegou a estação tal lá na igreja, gente.
Semeie nessa estação o que Deus está pedindo. Porque quando Deus libera uma estação, Ele libera uma colheita. Aí tem gente que perde, e tem gente que aproveita. E depois de tudo isso, eu comecei o ministério no quintal da minha casa. Depois de liderar uma grande juventude na cidade, eu fui para o quintal da minha casa. E aí depois a gente comprou terrenos, o pastor Eric esteve lá. E um dia eu estava falando para o pastor Elan, que é meu pastor auxiliar já há quase 20 anos. Anda comigo há quase 20 anos. Eu dizendo, olha pastor Elan, ali vai ser um prédio, ali vai ser, sabe? E fui descrevendo para ele. Aí um dia, numa reunião de liderança, ele foi falar, ele disse, gente, nós temos que crer nos nossos pastores. Um dia o pastor Will estava falando, ali vai ser um prédio, eu disse que você é um louco. Você está entendendo? Por quê? Que eu duvidei do meu pastor e agora eu estava fazendo isso? Porque a minha mente era outra. Você pode duvidar de certas coisas agora porque a sua mente não consegue alcançar os pensamentos elevados de Deus. Você não está tendo a identidade correta para enxergar. Você nunca vai enxergar sem identidade. Tem gente que não está vivendo até morrer, tem gente que está sobrevivendo até morrer. E sem identidade você não é livre, você não é filho. Porque a sua verdadeira identidade é de filho. Servo é sua função. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele caindo em si, ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E nem que eu seja colocado como um dos seus empregados, eu quero ficar lá. Quando o pai dele recebe ele, você acha que o pai dele rebaixou ele? Não, você é filho e vai continuar sendo filho. Porque a sua identidade é de filho. Se você não se sente filho, você não tem identidade. E muitos até possuem motivos para não acreditar nisso. Tiveram traumas com seus pais, tiveram decepções, e não conseguem nem chamar Deus de pai. Enquanto você não destravar essa conexão, porque foi isso que Jesus veio fazer. O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4,6 diz, e ele virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus não veio consertar uma empresa, Jesus não veio fundar uma religião, Jesus veio restaurar uma família. Ele veio trazer de volta os filhos. E é nisso que, para encerrar hoje, que eu queria falar para você. Você nunca é filho se você não passa pela redenção. E o que é redenção? É ser retirado do mercado de escravos. Eu quero encerrar com você, para você ter esse entendimento. Era muito comum na época de Jesus, no Antigo Testamento, pessoas da família se tornarem escravos por dívida. E quando a herança era dividida para os filhos, ela não era dividida na quantidade de filhos. Por exemplo, quando o pai do filho pródigo dividiu a herança, ele não dividiu em 2 partes, ele dividiu em 3 partes. Ele deu 2 para o mais velho e 1 para o mais novo. E por que o mais velho recebia dobrado? Porque ele era mais bonito, para ficar mais rico? Não. Preste atenção quando você pedir porção dobrada para o Senhor agora. Porque a parte dobrada não é sua. A parte dobrada é do resgate. Você só vai até a borda. O que transborda vai molhar quem está perto, no entorno. Então, o filho mais velho recebia a porção dobrada para resgatar alguém da família que ficasse prisioneiro por dívida. Ele chegava lá no mercado de escravos e dizia, eu quero comprar o meu irmão de volta, eu quero comprar, alguém da minha família que ficou aí. É o princípio do jubileu, a redenção. Essa pessoa, foi o que Davi fez.
Quando ele botou Mefibosete na mesa dele, ele disse: você vai voltar a ser príncipe, você vai voltar a ter sua identidade. Você não é o que aconteceu com você, você não é um aleijado, você não vai morar em Lodebar, o seu lugar é aqui entre os príncipes. Senta na minha mesa. Só que ele não conseguia se enxergar dessa forma. Quantos estão entendendo? Sem identidade você não vai saber para onde ir, não vai crer no que Deus está te falando e não vai conseguir enxergar o que Deus está te mostrando. Tudo começa aí. Tudo começa com esse resgate. E como é que é esse resgate, pastor Willis? Quando você deixa o seu irmão mais velho te arrancar do mercado de escravos e te colocar na família de novo. Porque quem tinha que resgatar aquele irmão mais novo do filho pródigo? Era o pai? Não, o pai já tinha dividido a herança. Era o filho mais velho. Mas ele estava emburrado. Ele não tinha identidade também. E a pior coisa que tem é um homem sem identidade com uma herança na mão. Ele vai jogar fora. Era aquele filho mais velho que devia buscar o irmão dele lá. Meu irmão está comendo comida de porcos. Eu estou aqui com a parte da herança que é para resgatar. Era ele que deveria ir lá. Ele ficou emburrado porque quando o irmão voltou, aí o pai disse: olha, tragam roupas novas, vamos fazer uma festa. Aí ele disse: não, está gastando meu dinheiro. Enciumado. Ele começou a ficar enciumado. Próxima mensagem eu vou falar para você que uma das coisas que mostra que alguém não tem identidade é quando ela começa a se comparar com as pessoas. A comparação é a morte da identidade. Eu vou falar de Asaf. Asaf no Salmo 73, um ministro de louvor. Ele diz que quando ele começou a se comparar, os pés deles quase se desviaram. Mas ele voltou ao templo, ele voltou para a presença. Sabe, a comparação é a morte da identidade. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais rico que você, mais inteligente que você. Então para de se comparar. Se dê a importância que Deus te deu. Amém? Se ache bonito, apesar do nariz, da testa, da barriga. Isso aí é coisa sua. Essa barriga aí não foi Deus que deu, não. É você que pode tirar ela daí também. Amém? Há 4 anos atrás eu tinha quase 20 quilos a mais. Eu disse: isso não me pertence, eu tenho que selecionar. E aí eu disse: não, isso aqui tem que cair fora. Jesus conta uma parábola de um fariseu e de um republicano que vão ao templo orar. O fariseu chega e começa a orar: Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo, eu frequento os cultos, eu não sou igual a esse aí não. Esse publicano aí desonesto. E o publicano era uma pessoa odiada, né? Porque era um cobrador de impostos da sua própria nação para os romanos, e ainda extorquia. E o publicano, Jesus gostava de pegar esses personagens que ninguém gosta, samaritano, publicano, e botava eles como protagonista. O publicano nem levantava a cabeça e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse: este publicano saiu justificado. Por quê? Porque o primeiro estava se comparando com os outros, e o publicano estava se contrastando com Deus. Por isso que ele nem olhava para Deus. O contraste era enorme, era gritante. Se você olhar para Deus, você vai parar de se comparar com os outros, porque Ele vai dizer quem você é. A distância distorce, quando você não sabe quem você é, porque você não está perto dEle. Jesus disse assim para os discípulos: o que os pessoal estão dizendo aí a meu respeito? Ah, que o senhor é Jeremias, é um profeta. E vocês que andam comigo todo dia, que levantam, dormem, comem comigo, o que vocês dizem? Pedro: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus: disseste bem, Pedro, agora eu vou te definir.
Preste bem atenção nisso. Você só vai saber quem você é se você andar perto dele. E Jesus então, queridos, é esse irmão mais velho que um dia disse para o pai: pai, eu quero descer, eu quero resgatar os meus irmãos. Por isso que Jesus é o nosso resgatador. A redenção é retirar alguém do mercado de escravos e restaurá-lo na família. É isso que o Senhor quer fazer com você hoje. Tirar você dessa mentalidade, onde a imagem que você tem de você é inaceitável, onde você não acredita que Deus pode fazer em você e através de você. Se você não acredita que Deus pode fazer na tua vida e através da tua vida o que Ele tem para fazer, você precisa resgatar a sua identidade. É o primeiro passo para você ter uma vida abundante, uma vida completa, uma vida zoe, uma vida de Deus. Porque se você não se sente filho e filha, você ainda está preso em uma orfandade. Olha só, para finalizar, eu já quero chamar o ministério aqui para a gente orar. Paulo está dizendo uma coisa. Paulo foi quem mais falou sobre renovar a mente. Até porque ele precisou fazer isso. Ele era um cara com raízes profundas na religião. Ele diz assim: olha, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem algum pensamento aí que não está obedecendo Jesus? Hoje à noite, coloca ele para obedecer. Coloca ele cativo. Coloca ele submetido a Jesus. Senão você não vai a lugar nenhum. Você pode ter sucesso financeiro. Você pode se tornar popular. Sabe? Mas isso não terá a ver com a sua identidade. Aí você vai ver uma pessoa bem simplesinha, cheia de alegria, e você cheia de tudo, vazia. Tem muita gente cheia de vazios. Cheia de vazios. Você está feliz com a sua vida hoje? Eu posso dizer para você, sem demagogia, sem querer chamar nada para mim, eu estou vivendo os meus melhores dias. Eu me sinto realizado fazendo o que eu estou fazendo. Sabe, eu me sinto feliz. Por quê? Porque sexta-feira e segunda-feira para mim é a mesma coisa. Não é um dia no calendário, é um dia no meu propósito. E todos os dias do meu propósito são importantes. De segunda a segunda, são dias de propósito. São dias de missão. Quem tem identidade tem senso de missão. Jesus, com 12 anos, seus pais vieram, esqueceram ele lá na festa. E perguntam: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele disse: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Eu estou aqui numa missão nessa terra. Eu não estou passeando. Eu vim aqui para uma missão. Se você não se sentir numa missão, você ainda não está na sua identidade. Porque na sua identidade você vai descobrir onde você vai trabalhar, você vai descobrir com quem você vai casar, você vai descobrir qual é a igreja que você vai congregar, qual é o ministério que você vai servir. Você não vai se preocupar com dinheiro, você vai se preocupar com propósito. E por estar no propósito, Deus vai derramar sobre você abundância. Você está entendendo? Porque na sua identidade existe um processo. E tem gente que está fugindo do processo, querendo só os resultados. Isso é muito comum. Essa noite fique de pé. Talvez você seja igual Jeremias, esteja igual Jeremias hoje.
você precisa retirar alguma coisa para Deus colocar que deveria permanecer. Se você entendeu o que Deus fez com Jeremias e quer que Ele faça com você, eu quero te chamar aqui à frente. Se você está vivendo dias pesados, apesar de ter tudo à sua disposição, sabe, seu desafio não é apenas ser uma pessoa cheia, é ser uma pessoa preenchida. Porque alguém que pode estar cheio ainda tem espaços vazios dentro de si, mas o preenchido não tem mais vazios. O preenchido não tem carências. Ele não depende dos outros, ele não depende da afirmação. Ele não se incomoda com o que as pessoas dizem, porque ele está tão firmado e enraizado no que Deus diz, que tudo que dizem a seu respeito é infinitamente menor do que aquilo que Deus disse. Enquanto você não se firmar no que Deus disse, você vai acreditar nas mentiras da insignificância. Você vai acreditar que não é ninguém, porque alguém te falou isso. Seus pais te falaram isso. Seus professores, figuras de autoridades disseram isso a seu respeito. Ei, hoje o Senhor está dizendo: Jeremias, eu arranco essas palavras da sua boca, da sua mente, e coloco as minhas palavras. Você é quem eu fiz para ser. Porque antes que alguém falasse isso a seu respeito, antes que você nascesse, antes que você vivesse esse trauma, antes que você ouvisse tudo isso, eu te fiz, eu te designei, eu te constituí, eu te formei. Você é minha imagem, minha semelhança. Você tem o meu DNA. Por isso, saia desse lugar. Saia desse lugar. Oh, rabachare canta labassorerererere. Oh, recalabassorerere. Pai, nessa noite, arranca, Senhor, arranca toda mentalidade distorcida, toda imagem, todo pensamento, todo excesso de passado nesse lugar. Você pode crer em coisas maiores. Creia. Ele te chama de filho nessa noite. Ele te chama de filha nessa noite. Minha filhinha. Ei, rebalabaxere canta labassorererere. Meu filho, eu te fiz com as minhas próprias mãos. Eu te constituí, filha. Aleluia. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero que todo e qualquer, Senhor, espírito de engano que está aqui, todo espírito de engano seja, Senhor, denunciado.
tudo aquilo que aprisionou pessoas em palavras falsas, tudo aquilo que roubou a identidade, a originalidade, tudo aquilo que fez pessoas, Senhor, entrar num cativeiro, acreditar que aquilo que lhe aconteceu é tudo o que pode acontecer. Não é, filhinha, não é tudo, não é tudo, é só uma cena. Existem outras, eu te mostrarei, eu tiro você nessa noite, desse lugar escuro, desse lugar de medo, eu tiro você. Coloca a mão no ventre dela, coloca isso. Eu te curo nessa noite. Ore cantará balaba. Ore cantará basorerere. Era cantará basorerere. Era balaba xererere. Era canta esse. Isso, Senhor, vem, Senhor. Abre agora, Senhor, os olhos. Isso. Você é o que Ele diz. Você não é o que você pensa. Você não é o que disseram. Você é o que Ele diz. Ele diz. Eu coloco diante de você agora tudo aquilo que eu defino sobre você, a verdade sobre você. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sábado, eu quero ministrar na sua vida. Quero ministrar na sua vida. A mensagem de sábado é uma mensagem sobre santificação cirúrgica. É um momento em que Deus diz para aquela geração: hoje eu removo o opróbrio do Egito de vocês. Vocês vão entender o que é isso. Sábado eu queria ministrar sobre você mesmo, ministrar na sua cabeça, sabe, porque verdadeiramente eu sinto no meu coração que há pessoas aqui que estão com um chamado extraordinário de Deus sobre sua vida e não acreditam nisso. Deus verdadeiramente vai colocar você nesse lugar de conquista, e a sua mente vai estar renovada para crer em tudo isso. Por isso não perca essa jornada. Ei, você pode estar diante da mudança que tanto orou por ela, diante do momento que tanto pediu a Deus. Eu creio que pessoas, depois desses dias, depois desse pit stop, vão andar mais rápido, mas vão andar com direção, vão andar com segurança, porque resolveram selecionar o que pode e o que não pode.